5 horas a gente chega lá, viu? 10 para 5 sai de casa. Vamos lá, gente. Olha só. Antes de começar a terceira fase do modernismo, como já é de praxe, eu vou dar uma relembrada nas outras fases, para nós darmos uma analisada aí. Anotem, por favor, no caderno, assim que nós acabarmos, enviem as anotações para mim, tá? Eu vou fazer um mapa mental, um mapinha mental, assim, breve, para nós lembrarmos de alguns pontos importantes. O cachorrinho do vizinho hoje está sofrendo. Modernismo no Brasil. Então, vamos lá. Primeira fase, em 1922, né? Opa. Primeira fase, em 1922, iniciou-se com a Semana de Arte Moderna. Palavra de ordem, ruptura. Alguém está dizendo algo? Cachorro. Não, é só a Camila dando bom dia. Camila. Então, nós tivemos uma palavra de ordem da primeira fase e 19... Para copiar isso aí? Eu acho, eu vou fazer um esqueminha aqui com as três fases. Às vezes é um paralelo, um mapa mental assim que vai ser interessante. Então, nós tivemos essa palavra de ordem, tá? Ruptura, a quebra de paradigmas, a questão da nacionalidade brasileira. Gente, vocês estão judiando do cachorro ali, vocês estão vendo? A linguagem coloquial, o coloquialismo, a cultura brasileira. Então, os aspectos centrais são esses, né? Lembrando que versos livres, versos brancos e livres, liberdade, né? Pregava liberdade. Então, nessa primeira fase, nós tivemos isso. Nós tivemos, então, essa ruptura, né? A vontade de se expressar livremente, a vontade de manifestar a sua arte de forma diferente, de forma independente. Depois nós tivemos a segunda fase, né? A chamada geração de 30, que foi nitidamente diferenciada entre poesia e prosa. Na poesia, nós tivemos o coloquialismo, o uso da linguagem coloquial, aspectos culturais brasileiros. Nós tivemos a retomada de padrões clássicos com Vinícius de Moraes. A introdução do intimismo com Cecília Meirelles. A melancolia, né, o choro, a tristeza. Nós tivemos aspectos culturais brasileiros, já ficou generalizado. E nós tivemos a prosa extremamente regionalista, né? Principalmente nos aspectos voltados à seca e a problemas sociais, assim como no Capitães da Areia. Regionalismo, a seca e os problemas sociais. Vou tentar fazer um resumão mesmo, tá? Vamos colocar os autores, esqueci deles. Autores. Primeira fase, autores, lembram? Manuel Bandeira. Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Isso. Manuel Bandeira de novo, não, Mário de Andrade. Nossa, hoje eu tô escrevendo, tá errado? Mário de Andrade.
Autores da poesia. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Na segunda fase? É. Então tem Graciliano Ramos. São esses? Graciliano Ramos é na prosa. Uai. Tá bom, então. Vinícius de Moraes, que eu passei na aula passada. A Cecília Meirelles é da segunda. É. Será que eu mandei os slides para vocês, não? Que tem Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond, não? É preciso anotar na sua prosa, então eu tenho que mandar o da poesia. Vocês Pois têm é. só... Quem que vocês têm aí? Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. E José Lins do Rego. Isso aí é tudo prosa. Então você mandou esses pra gente. Então eu tenho que mandar o da poesia. Peraí que eu vou mandar agora, porque eu esqueço, né? Você sabe. Segunda geração. Tá só prosa aqui. Então vocês têm só os da prosa. Peraí que tem que ter os da poesia. Já achei aqui. Maria Lúcia, ficou uma tela preta. Voltou. É porque eu tô tentando achar o slide. Já achei. Mandei, gente. Deu aí? Deu não, vai chegar. Calma. Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Jorge Lima. E na prosa, aí sim. O negócio não vai mais para baixo, né? Ai, o que eu fiz? Aí voltou. Prosa. Raquel de Queiroz, aí é o que vocês têm. Vou pôr aqui na frente, porque não tá caindo bem. Graciliano Ramos. Jorge Amado. Nossa, o nome do Jorge Amado sumiu. Jorge Amado. José Lins. Nossa, tadinho desse cachorro aí. Pois é. É porque ele vive solto, eles devem ter prendido ele. Ele tá sofrendo hoje, ou ele tá com dor. Ah, o rego ficou pra fora, gente, ó. Tá. Isso aqui que nós temos, então. Se tirar essa frase que você falou de contexto, fica linda. Ai, deselegante mesmo. Maria Lúcia toda formal, deselegante. Ficou deselegante essa palavra mesmo. José Lins, então. Do... Pontinho, 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 pontinho. Posso sair? Não, vou copiar. Agora nós vamos, então, para a geração de 45, tá? Ô, Sara, manda lá no grupo, porque daí a gente copia. Eu já tirei nessa conversa, cara, que tava mais próximo. Posso sair, então? Pode. Maria Lúcia, Oi, Vitória. as anotações que para te enviar são a do slide ou que você passou agora? O esqueminha. Não, então pode enviar de tudo, porque aí eu já fecho nota, serão os últimos. E eu vou enviar a terceira fase agora também, tá? É para enviar Tem tudo que até que mandar horas? até quando?
Ah, não, gente, me envia tudo até amanhã, tá bom, que aí eu já fecho essas notas. É pra mandar de quê, exatamente? Hã? É pra mandar foto Segunda de fase, quê? modernista, poesia. O esqueminha tático das duas e terceira fase modernista. São 3. Aquele esquema da última aula, alguém tem o print? Eu não tô copiando esse porque eu não tenho aquele último. A terceira Terceira fase não é dividida em poesia e prosa, então é mais rápido. a gente já estudou a terceira? Terceira que a gente vai começar agora, estamos estudando. Ah. Gente, vamos lá, que aqui é mais interpretação. Eu quero cobrar bastante interpretação aqui. Vamos lá, então. Terceira fase modernista, geração de 45, né? Nós estamos começando a viver um processo de mudança no Brasil. Construção de Brasília. Acredito que você saiba, né? O lema 50 anos em 5, proposto por Juscelino Kubitschek. Essa construção de Brasília, o que ela tem a ver com a arte? O que ela tem a ver com a literatura? Mudou-se o foco. Nós tiramos o foco do sudeste do Brasil e criamos um novo foco no centro-oeste. E essa mudança de foco vai provocar uma mudança interna nas pessoas, tá? E essa mudança interna vai fazer referência, de fato, na literatura. Então, nós temos aqui a questão de uma mudança literária um pouco diferente, não vai ser uma vertente muito distinta da segunda fase. Vou falar a mesma coisa que eu falei 100 vezes. A primeira fase propõe ruptura. A segunda fase é poeira baixa. Então, nessa terceira fase, nós vamos manter esse nível da segunda fase, sem querer causar, sem querer, nossa, se não for para causar, eu não vou. Então, agora é uma fase que propõe manter algo que foi começado na segunda, só que nós vamos, é claro, trazer uma inovação, porque o Brasil está inovando. Né? O Brasil está mudando. A construção de Brasília em 5 anos foi o boom moderno que nós tivemos aqui naquele período. Então, aqui nós temos um trechinho de Guimarães Rosa, acredito eu que vocês já ouviram esse nome antes. Uma vez que Guimarães Rosa foi o cara brasileiro, tá? Um deles, né? As Margens da Alegria. Aqui eu coloquei um trecho introdutório para a gente perceber a questão da linguagem e a questão dessa mudança de foco, tá? Nós vamos ter o regionalismo? Vamos ter o regionalismo. Eu vou mostrar como que ele vai aparecer. Mas ele não é peça-chave da terceira fase, como era na segunda. Não aparece regionalismo na primeira fase. Se não me engano, na prova, eu coloquei o Macunaíma? Ou não? Ou eu tô doida? Acho que não, né? Não aparece regionalismo na primeira. Na primeira são aspectos culturais, o indianismo como a Cunaíma, cultura brasileira, cultura simples, cultura popular brasileira. E agora vai aparecer o regionalismo de uma vertente diferente. Precisa separar o regionalismo da segunda do regionalismo da terceira, tá? Precisa distinguir os dois. Vamos lá, As Margens da Alegria. Alguém pode fazer a leitura, por favor, desse trecho? Giovana? Deixa eu, Mariela. Claro, Bianca. Oi, pode ler. As Margens da Alegria. Esta é a história. Ia um menino com os tios passar dias no lugar onde se construía a grande cidade. Era uma viagem inventada no Feliz. Para ele, produzia-se em caso de sonho. Saíam ainda no escuro, o ar fino de cheiros desconhecidos. A mãe e o pai vinham trazê-lo ao aeroporto. Perdão. A tia e o tio tomavam conta dele, justinhamente. Sorriam-se, saudavam-se, todos se ouviam e falavam. O avião era da companhia, especial de 4 lugares. Por que eu pedi a atenção para a questão da linguagem? Palavras inventadas.
Neologismos vão surgir agora, tá? Principalmente com Guimarães Rosa. Aliás, mais ainda com Guimarães Rosa. Então, nós temos uma linguagem extremamente simples, uma linguagem extremamente aproximada da oralidade coloquial, e aí nós vamos ter a intromissão agora de neologismos. Guimarães Rosa é o mestre da linguagem, principalmente em se tratando de neologismos. Agora vamos lá, contextualização histórica. Então, Juscelino Kubitschek, fim da ditadura do Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas, início do regime democrático e o projeto desenvolvimentista do Brasil, né? 50 anos em 5. Prestem atenção que nós vamos começar em média. Vocês sabem que essas datas, elas não são datas fixas, né? São datas didáticas. São datas aproximadas que nós usamos a fim de estudar e de conhecer, de fato, a literatura e a arte. Não são datas exatas. Data exata é apenas a Semana de Arte Moderna. Então, em meados da década de 40, né? Em 45, nós começamos esse processo de desenvolvimento proposto por Juscelino Kubitschek. Daqui a pouco, em 20 anos, em menos de 20 anos, nós vamos ter o grande golpe militar. E o grande golpe militar vai fazer uma reviravolta no Brasil, na arte, na literatura, na cultura brasileira. Então, a gente precisa só entender que nós tivemos um processo de mudança, estamos vivendo nesse boom brasileiro, e esse aspecto de mudança, ele vai fazer referência no externo e no interno. Por que eu digo externo e interno? Externo, porque é a forma com a qual as pessoas vivem, e interno, a forma com a qual as pessoas pensam. E esse pensamento, ele vai vir muito forte com Clarice Lispector. Qual que é meu papel no mundo? O que eu vim fazer aqui? Então, as pessoas tornaram-se mais reflexivas. Se você hoje pegar uma frase de Clarice Lispector famosa, a principal característica dela é essa, é levar à reflexão. É esse tom intimista, é o estudo do eu. Qual o meu papel nessa função, nesse trabalho, no mundo, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, por que aconteceu isso? É a análise da realidade psicológica. Então, agora nós vamos para o externo e para o interno, tá? Que vai ser uma característica primordial aí. Aqui nós vamos ter algumas características importantes desse período. Universalização. Observem que a universalização, ela gera 3 novas características. E essa universalização vem de um aspecto lá de Camões, pós-Idade Média, o qual ele tratava com os temas universais. Ou seja, o sofrimento não é meu. O pensamento do que eu vim fazer neste mundo não é apenas meu, é meu e seu. São temas tratados de forma universal. O problema que acontece comigo, ele não é privilégio meu. Ele é privilégio da humanidade. Ou seja, pode acontecer com qualquer um. Aí a gente vem na primeira característica que eu disse que é importante separar o regionalismo da segunda com a terceira geração. Esse é o primeiro ponto. O regionalismo da segunda geração, ele vem com o aspecto individual. E da terceira geração, ele vem com o aspecto universal. Eu vou provar isso para vocês vão conseguir achar facinho, tá? Então, o tratamento de temas nacionais e regionais de forma universal. Ou seja, o que acontece comigo, acontece com todo mundo. Não é apenas um acontecimento único, tá? Questões humanas, nós vamos retomar com as questões humanas, vivenciadas pelo homem do interior e da cidade, da urbe, né? E a exploração de paisagens local, sempre relacionando ao aspecto universal. Agora, olha só, o regional versus o universal. Então, nós vamos ter aqui, aqui vai surgir uma expressão chamada regionalismo universal. Olha que contraditória, né?
se é regionalismo de uma determinada região, porém universal. O regionalismo universal, ele vai tratar de questões regionais de uma determinada área. No entanto, o que acontece nessa determinada área não acontece em uma família, não acontece com uma pessoa. É o universal dessa região. Entenderam? Então, por exemplo, vou pegar Minas Gerais. É algo universal dentro de Minas Gerais. Para quem está fora de Minas Gerais, o que acha que a gente faz? O que mineiro faz? Fala uai o dia todo, nós vai, nós tem, nós foi, come pão de queijo todos os dias. Vocês já viram isso? Quem mora fora de Minas acha que a gente vive à base de pão de queijo. Vocês já passaram por essa experiência? Então, esse é o nosso regionalismo. É o regionalismo universal de Minas Gerais. E ali vai tratar de uma determinada região. Tá? Então, nós vamos continuar com as questões regionalistas. As terras, as regiões menos produtivas, a seca, a fome, a morte. A morte até então não apareceu na segunda fase. O regionalismo, a seca, ela é dura, ela é difícil, é uma vida que não tem subsídios para se viver. Só que agora a morte e a vida vão andar assim, caminhando lado a lado, tá? E aí vai fazer com que gere, então, um estilo extremamente regional, focado na questão universal. Apresento-lhes João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto é um poeta. Aqui nós não vamos separar em poesia e prosa, tá? João Cabral de Melo Neto é um poeta carregado de sentimentalismo pelo universal, nada de sentimentalismo pessoal. Aqui são algumas características de João Cabral que nós vamos ver. Ele tem uma obra fantástica chamada Morte e Vida Severina, que eu vou trabalhar com vocês alguns aspectos dela agora, e que vocês vão interligar diretamente a João Cabral de Melo Neto em todas essas características. Racionalismo, a questão da aridez do sertão, o sertão improdutivo, o deserto, a morte que se aproxima do sertão, a morte que vivencia o sertão, tá? A metalinguagem, também vou trabalhar a metalinguagem separado agora. E o João Cabral, assim como Vinícius de Moraes na segunda fase, ele vai buscar alguma questão de preocupação formal. Lembrando que aquela ruptura, aquela quebra de paradigma acontece só na primeira fase. Na segunda e na terceira, a poeira baixa. Eles procuram, claro, não a rigorosidade formal como no parnasianismo, mas eles se preocupam com uma certa estética. Antes de eu entrar em Morte e Vida Severina, eu vou entrar nesse poema aqui, que é um exemplo da metalinguagem de João Cabral, tá? Eu gostaria, deixa eu ver se tem ele no livro. Esse aqui era interessante até anotar junto comigo. Não. Possível que não tem terceiro da manhã, gente. Não tem. Mas eu vou fazer algumas considerações desse poema aqui para vocês lembrar. O que é a metalinguagem? É o código se voltando sobre o próprio código, uma coisa Exato. falando dela mesma. Exato. Agora, nós vamos ler esse poema calmamente. Vocês vão me explicar onde está a metalinguagem aí. Para começar, João Cabral de Melo Neto é um poeta. Ele está falando de como se tece uma manhã. O que tem de metalinguagem aí?
tá? Nós vamos ler o poema, vocês vão pensando nisso. Como que a metalinguagem pode ser encontrada nesse poema? Se nós estamos falando da manhã e João Cabral de Melo Neto é um poeta. Vamos lá, quem vai ler para mim? Gente, alguém, por favor? Declamando. Giovana, Vitória. Eu não gostaria de declamar, não. Obrigado. Oi, Daniel, achei que você fosse ler. Tati, achei que você ia falar, eu quero. Eu também, achei que já ia soltar um foguete aqui e dar um grito, Daniel. Ah, não, eu não sou bom para declamar. Não, mas se quiser também não tem problema não, viu? Então vai, Giovana. Tecendo manhã. Pode ler? Por favor. Tecendo manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele lance a outro. De outro galo que apanhe o grito que um galo antes e lance o outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem nos fios de sol seus gritos de galo, para que amanhã, desde teia tenue, se vá tecendo entre todos os galos. Que isso? Mas eu não entendi, Giovana. Tá falando de galos? O que tem a ver com a metalinguagem? Então, e aí, gente? Alguém descobriu qual é a lógica de João Cabral aqui? Ele é de Portugal? Não, não sei não. Brasileiro. Um galo sozinho não tece uma manhã. Um galo sozinho, ele não faz uma manhã. Tecer é a teia da aranha, ou seja, ele não faz uma manhã. Tá. Um galo, ele precisa de outros galos. Para que um grite, apanhe aquele grito e grita, o outro apanha o grito e grita, para que assim seja feita uma manhã. Só que a metalinguagem está completamente implícita aqui, quando galo e manhã passam a ser lidos. Peraí que o chat veio para cá e agora ele não quer sair daqui. Isso, Sara, amanhã é o poema. Como? Nossa, 50-0 para o negócio do Zoom. O galo Não. é um poema. Ó, é o poeta. Ah, entendi. E amanhã é o poema. Um poeta sozinho não tece um poema. Ele precisa de outros poetas. Segundo João Cabral, um poema ele é formado baseado no que já foi lido, no que já foi estudado, no que você conhece, de outros poemas, de outras palavras colocadas em outros poemas. Por isso que esse poema se torna metalinguístico a partir do momento que a gente faz essa troca. Ele precisará sempre de outros poetas. De um que apanhe essa palavra que ele lance a outro. De um outro poeta que apanhe a palavra de um poeta antes e o lance a outro. E de outros poetas que com muitos outros poetas se cruzam. Os fios de sol de seus gritos, de seus poemas de poeta. Para que o poema, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os poetas. Aí ele se torna metalinguístico. Tá? Essa é a metalinguagem de João Cabral de Melo Neto. A partir do momento em que a gente substitui a criação, a produção de uma manhã com a produção de um poema. Além de ser metalinguístico, ele é extremamente metafórico. Concordam? Porque você tem que entender essa metáfora para que ele se torne metalinguístico. Essa é a metalinguagem de João Cabral. Tá? Além dessa metalinguagem, porque um galo sozinho, porque o poeta, aqui está falando mais do trabalho do poeta, né, Sara? Um galo sozinho não faz, o galo é o produtor da manhã, assim como o poeta é o produtor do poema.
Ele sempre precisará de outros poetas, ou seja, de outros poemas já prontos, de outras inspirações para produzir o seu poema. Agora, olha só, gente. Nós vamos ver também de João Cabral de Melo Neto. Peraí, deixa eu abrir. Tá? Nós vamos ver, assim, também de João Cabral de Melo Neto, ele relacionado à arquitetura e engenharia. Só que vai ser extremamente explícito nas obras. Ele vai falar dessa palavra da engenharia, da arquitetura, da construção. Isso é relacionado ao período histórico que nós estamos vivendo, a construção de Brasília. Ele não era engenheiro, né, por profissão, mas ele gostava dessa produção, de ver as casas, os monumentos sendo criados a partir de um engenheiro, a partir de um arquiteto, tá? A construção em si. Vamos lá, Natália, lê para nós o engenheiro. O engenheiro. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel. O desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Tá vendo que simplicidade de poema? A gente consegue entender completamente. A luz, o sol, o ar envolvem o sonho do engenheiro, ou seja, o sonho de construir, o sonho de ter claridade nas suas produções. E aí nós vamos chegar com João Cabral e o Nordeste. Eu vou pular esse aqui, por causa do tempo mesmo, e nós vamos entrar na obra-prima de João Cabral de Melo Neto, chamado Morte e Vida Severina. Nós temos muito a estudar sobre essa obra. Alto de Natal Pernambucano. Vamos começar, isso aqui, como eu disse, João Cabral é um poeta, então ele trata de poemas. Nós vamos estudar um poema, que é um livro, na verdade, é um poema extremamente extenso, narrativo. É um poema que se chama Alto de Natal Pernambucano. Para começar, vamos entender o nome. O que é alto? É uma história voltada para temas religiosos. E criada para ser dramatizada. Tá? Primeira coisa, Morte e Vida Severina tem no livro de vocês. Se vocês quiserem ir acompanhando comigo e fazendo algumas anotações no próprio livro, eu acho que compensa. Morte e Vida Severina está lá na página 97. Tem um trechinho aí de Morte e Vida Severina. Primeira coisa, gente. Alto. Então, é uma obra voltada a temas religiosos e obra para ser encenada. Tá? Agora vamos entender aqui. No título, o que eu tenho de religioso? Analisem para mim o título do livro, o título da obra. Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano. O que eu tenho de religioso? Natal. Nascimento de Jesus. Então, isso aqui para a gente entender a obra é extremamente importante. Natal é o nascimento. Nascimento nos remete à vida. Nascimento nos remete à vida. Eu tenho a obra o tempo inteiro falando da morte, a morte derivada do sertão, a morte derivada da seca, a morte derivada da fome, e a obra se encerra com a vida. Agora, o que é Severina? Quando eu digo morte e vida severina, o que é isso? Severino vem de severo, árduo, pesado. A aula vai cair, né? Quando a gente fala morte e vida severina, eu estou me relacionando à morte que se passa o tempo inteiro
e a vida que eles vivem, que é severa. O próprio título já vai nos dar esse nome. E outra coisa, antes de cair, o personagem principal se chama Severino. Então, eu tenho Severina no título, que remete à morte e remete à vida.